Em vigor desde outubro, a lei que regulamenta o aviso prévio já está criando uma nova onda de demandas judiciais. O Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, por exemplo, protocolou 400 ações pedindo pagamento de aviso prévio proporcional retroativo para trabalhadores com mais de 1 ano de empresa, demitidos a partir de 2009 sem justa causa. Bom, para esclarecer esse assunto, o quadro Dúvida Legal vai ouvir a opinião do ex-ministro do Trabalho, advogado, consultor e ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Almir Pazianotto, que está na ponta da linha conosco. Muito bom dia, doutor Almir Pazianotto, prazer tê-lo conosco. Bom dia, Lincoln, bom dia, Daniele. Bom, o senhor já previa, já imaginava de alguma maneira que a regulamentação do aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, previsto lá na Constituição de 88, mas até então sem uma regra que determinasse como ele deveria ser pago, fosse gerar esse conjunto de ações na Justiça? Imaginava, porque esse assunto já vinha sendo ventilado no Tribunal Superior do Trabalho ao tempo em que eu era ministro. Surgiam reivindicações em dissídios coletivos de um período de aviso prévio superior a 30 dias, com base exatamente no dispositivo constitucional, que fala de aviso prévio proporcional, sendo no mínimo de 30 dias. O TST sempre se recusou, naquela época, dizendo que a norma não estava em vigor. Ou melhor, a norma constitucional estava em vigor, mas não havia lei ordinária que a regulamentasse, de sorte que a eficácia do dispositivo constitucional estava suspensa. Nós não poderíamos aplicar, né, mesmo à época o TST dispondo de poder normativo, nós não poderíamos aplicar algo que dependia de regulamentação legal, nos termos da lei. Eu entendo que, assim como o TST vinha decidindo, nos termos da lei significa que a proporcionalidade superior, né, a esse mínimo de 30 dias passou a ser exigível quando da aprovação da lei ordinária. Se assim não for, nós, o legislador, a Constituição e todos nós, estaríamos contribuindo para um caos no mundo jurídico. O senhor acaba de dizer que os metalúrgicos de São Paulo ajuizaram 400 ações. Se todos os sindicatos passarem a ajuizar ações, dentro de pouco tempo nós teremos 4 milhões de ações na Justiça do Trabalho, solicitando aviso prévio superior para aqueles que foram demitidos antes da vigência da lei ordinária, quando o empregador acreditava que estava cumprindo a lei ao dar cumprimento à CLT, que fixava em 30 dias o máximo do aviso prévio. Doutor Almir Pazianotto, então, só para ficar claro, o senhor é contra essa retroatividade? Não sou eu que sou contra, ela não é jurídica. Nós precisamos nos ater, não é, à interpretação razoável e racional da lei, sobretudo de uma norma constitucional. Como é que nós vamos elastecer, ampliar o sentido da norma constitucional, não é, fazendo com que a lei retroaja a 1988, quando a Constituição foi promulgada? Isto é, do ponto de vista jurídico, uma teratologia, isso é um absurdo. É uma aventura. Isso que o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo está tentando, pressionando o Poder Judiciário com 400 ações, que seria o prenúncio de mais 400 mil ou 4 milhões de ações. Agora, antes que esse assunto avance na Justiça por muito tempo, passando por todas as instâncias, haveria uma possibilidade de dar de já
vedar essa dúvida, tampar completamente esse buraco, por exemplo, por uma regulamentação por parte do Ministério do Trabalho ou algo do tipo? Não vamos conferir essa responsabilidade imensa ao Ministério do Trabalho. Ele não está preparado para esse fim, nem tem competência. O projeto que deu origem à lei foi do então senador Nelson Carneiro. Projeto de um artigo. O falecido senador enfrentou uma matéria de tamanha responsabilidade com um único dispositivo. Ora, isso foi no mínimo insensato. Como foi insensato por parte do Congresso Nacional aprovar esse projeto sem lhe acrescentar pelo menos um dispositivo que esclarecesse definitivamente, não é, a partir de quando esse novo direito entrava em vigor. Estabelecesse esse corte temporal, né? É claro, teria que estabelecer um marco. Talvez algum deputado lúcido, não é, dê entrada em um projeto alterando a lei recentemente aprovada, com o objetivo exatamente de estabelecer esse marco, não é, e impedir essa multiplicação insana de ações judiciais. Por esse número de ações que foram apresentadas, poderia-se usar o argumento também de que quem trabalhou menos de um ano não deveria receber o aviso prévio referente aos 30 dias, né? Pois é. Nós chegamos aí a uma série de ilações, né, que não condizem com o racional e com o lógico. Fique aí a sugestão para que um deputado, uma bancada, em benefício até do próprio Poder Judiciário, que já sobrecarregado de trabalho, não pode receber essa torrente de ações judiciais, não é? Criaria, inclusive, uma dificuldade de dar eficácia a eventuais decisões judiciais, não é? É claro, criou-se a pretensão dos sindicatos metalúrgicos, cria um passivo trabalhista incalculável, que vai fazer vítimas entre microempresários, pequenos empresários, médio empresários, grandes empresários, que cumpriram a CLT, enquanto o dispositivo constitucional não foi regulamentado. Bom, nós estamos conversando com Amir Pazianotto, jurista com uma longa atuação na área do direito trabalhista. Doutor Amir Pazianotto, aproveitando sua presença aqui no Manhã no Parlamento, sua participação no Manhã no Parlamento, gostaria de ampliar um pouco a nossa pauta, me perdoe, para tratar de assuntos que também têm sido temas prioritários relativos à área trabalhista aqui no Congresso Nacional. Uma das questões é a da terceirização, uma regulamentação mais adequada, mais moderna em relação à terceirização, que até então tinha como regramento basicamente as decisões do TST, algumas delas da época que o senhor era ministro e presidente. Essa regulamentação da terceirização que está sendo proposta aqui, que não mais diferencia as empresas por área fim e área meio, e sim por uma especialidade. O senhor concorda com ela? Eu concordo, defendo, né, e acrescento um dado que tem sido muito ignorado. Foi ignorado por nós no TST. Eu me penitencio porque quando a redação do enunciado 331, nós insistimos em um equívoco cometido quando da edição do 256. Né? A época chamava-se enunciado, hoje é súmula. Nós tratamos esse assunto da terceirização como se fosse um contrato, né, para a admissão de mão de obra através de uma empresa interposta. Por isso é que os enunciados, as súmulas dizem, é ilegal a contratação de mão de obra através de empresa interposta. Ora, a contratação não é de trabalhadores, a contratação é de serviços. A relação contratual é de direito civil, não é de direito trabalhista, porque ela se opera entre duas empresas. A empresa A, que fabrica medicamentos, contrata a empresa B, que faz limpeza,
para proceder à limpeza da fábrica. Ela não está contratando empregados, está contratando uma empresa. Quando isso for aceito, e me parece irrefutável, nós resolvemos tanto o problema de atividade fim como de atividade meio, como resolvemos o problema da solidariedade, não é? Se subsidiária ou não. Por quê? Porque no direito civil não se conhece a figura da responsabilidade subsidiária, tampouco na CLT. Quando o negócio se realiza entre duas empresas, a responsabilidade é sempre solidária. Só para deixar claro para o nosso ouvinte, solidária os dois arcam. Subsidiária, aquele que contratou só arca quando o que era o principal responsável não arcou, né? Então ele só é complementar, não é? Quando há um ato ilícito, compreende? Se a prestadora de serviços... O Supremo julgou questão semelhante a isso recentemente sobre a responsabilidade do governo quando terceiriza, não é? Sim, porque lá há uma lei específica. Nós não podemos assemelhar contrato com o governo com contrato entre duas empresas privadas. Porque o órgão de governo sempre paga de acordo com a lei orçamentária. Uhum. Não é isso? Com verba orçamentária. No caso de empresas, digamos, a Petrobras contrata uma empresa de vigilância. Se a empresa de vigilância não paga corretamente os salários dos empregados, não recolhe o fundo de garantia, a Petrobras é devedora solidária e não subsidiária, como diz a súmula do TST. Por quê? Porque o contrato é entre duas empresas, as obrigações são regidas pelo Código Civil e não pela CLT. Quanto à atividade meio e atividade fim, o equívoco resulta de que nós nos esquecemos que toda empresa, toda e qualquer empresa, tem como finalidade o lucro. Ninguém fabrica sabonete preocupado com a higiene da população. O cidadão fabrica sabonete para ter lucro. Fabrica calçado para ter lucro. O Banco do Brasil recebe dinheiro em custódia e faz empréstimos para ter lucro. E assim por diante. Essa divisão, essa criação, que também está lá no enunciado da súmula 331, não é? Ela foi cogitada para resolver um problema momentâneo, esperando-se que o Congresso Nacional viesse com uma lei ordinária disciplinando isso que se chama terceirização e que é um contrato de prestação de serviços. Ok. Quero agradecer muito mais uma vez o jurista, ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Almir Pazianotto, por ter participado aqui do Manhã no Parlamento. Muito obrigado, doutor Almir. Eu é que agradeço. Um abraço a todos.